O coronavírus no seu vestibular. Como utilizar o coronavírus para você estudar melhor e ser na frente dos seus concorrentes nessa fase de vestibular? Como que o coronavírus ele pode ser cobrado lá no seu Enem? Como que ele pode cair uma questão? E também como que você pode abordar o tema coronavírus lá na sua redação? Quais são as reflexões importantes que a gente pode trazer para esse tema? Fica ligado aqui no podcast de hoje, no podcast da aprovação de hoje, a gente vai te falar sobre cada um desses temas. Estudar não é simplesmente sentar a bunda na cadeira. Para ser um estudante com chances reais de passar no vestibular, você precisa de muito mais. Você precisa de planejamento, técnicas de estudo, uma inteligência emocional robusta e de estratégias para se destacar no meio de um mar de estudantes que querem uma vaga na faculdade dos sonhos. E muito prazer, eu sou o Vinícius Coelho e eu, junto com meu irmão Rafael, ajudamos pessoas como você que estão prestando vestibular a passar na faculdade dos sonhos sem precisar estudar 15 horas por dia ou ainda sem se desgastar tanto durante todo esse processo, sem se desgastar tanto emocionalmente. E hoje no podcast da aprovação, então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast da aprovação, a gente vai falar sobre coronavírus e principalmente sobre esses três temas que eu acabei de mencionar, esses três temas que são, primeiro, eu vou falar com vocês aqui, não Rafa, eu mesmo, a gente vai falar sobre como que o coronavírus ele pode ser cobrado lá em uma questão do Enem, como que pode cair, será que vai cair uma questão falando sobre o coronavírus, é um vírus, letra A, é uma bactéria, letra B, letra C é um fungo, letra D é um vegetal, letra E ele é um pé, enfim, não vai cair esse tipo de coisa, já te andando, mas eu vou te falar como que ele pode cair no seu Enem e para isso eu vou falar sobre questões até mais técnicas que vão ser bem interessantes. Outra coisa que o Rafa vai falar é como que você pode utilizar toda essa situação do coronavírus, toda essa situação da quarentena para sair na frente dos seus concorrentes que não estão conseguindo estar tão bem durante essa quarentena, porque muita gente não está acostumada a estudar em casa. Como que você pode utilizar desse possível ponto fraco que você tenha, o seu ponto forte. E também eu vou falar com vocês no final sobre como ele pode ser cobrado em redação. Quais são as principais afecções que a gente pode trazer para a redação? Quais são as principais afecções, tanto em relação as medidas do governo que eles estão tomando, até como que essa situação toda ela pode gerar um desenvolvimento em relação à humanidade, à tecnologia. Então vai ser bem interessante, eu vou falar sobre vários temas, vai ser bem legal, vai ser bem dinâmico inclusive. Então, sem mais enrolações, eu já vou começar a falar com vocês sobre como que o coronavírus pode ser cobrado lá no seu Enem, como que ele pode cair em uma questão. E para isso, antes de mais nada, antes de eu falar qualquer outra coisa, eu preciso mesmo que você preste muita atenção nessa parte, que é como que uma questão do Enem ela é elaborada. Uma questão do Enem ela tem três partes. Se você pegar qualquer questão do Enem, seja de química, física, matemática, geografia, qualquer uma, sério, qualquer uma, eu banco isso que eu tô falando, ela vai ter três partes. E presta muita atenção nessas três partes, que se você entender isso, toda a explicação que vem pra frente ela vai ficar muito mais fácil, ela vai ficar muito mais dinâmica para você. Então, presta bem atenção nessa parte. Se você pegar uma questão do Enem, a primeira coisa que você vai ver é uma contextualização, que é aquela parte chata, que é aquele textão que tem, que são todas aquelas palavras, todas aquelas informações que nem sempre elas são tão relevantes. Então a primeira parte é a contextualização. A segunda parte é uma parte muito importante que às vezes a pessoa nem presta tanta atenção, mas se você prestar atenção nisso, tudo fica bem mais fácil para você, que é o enunciado. Se você entender qual é o comando da questão, o que a questão quer de você de verdade, não só ler por ler, realmente entender, você sabe do que eu estou falando, você vai sair na frente. É a segunda parte. A terceira parte são as alternativas. Letra A, B, C, D e E. Nem tem muito o que falar. Toda alternativa, toda questão vai ter alternativa. E no Enem são 5 alternativas. A, B, C, D e E. Ah, Vini, como que você acha que o corona então vai cair no Enem? Ele vai cair, mas vai modificar isso mais na parte das alternativas, né? Mais na parte do enunciado? Não, eu acredito que no Enem o coronavírus ele vai influenciar em questões, se ele cair, principalmente na contextualização. Ah, Vini, que abstrado, não tô entendendo nada. Meu Deus, tá muito na imaginação isso aí. Tá bom, eu trago pro seu cotidiano. Eu trago para uma reação que é factível. Então vamos lá. No seu Enem, vamos supor que cai uma questão assim. A contextualização que eu acho que vai alterar mais, chega e fala: o material genético do vírus do coronavírus, né? O coronavírus do SARS-CoV-2, ele tem um material genético de RNA. A partir disso, a gente consegue afirmar que, a partir de ele ter um RNA, vão ter mais mutações por não ser um material genético de DNA, e isso pode ser mais perigoso para a população. Ou exatamente o contrário, que a partir do material genético ser de RNA não vai ter mais mutação. Bom, esse é o tipo de questão que pode cair. Eu acredito que ele traz uma informação sobre o coronavírus e pede um conceito que você tem que ter,
que você viu em alguma aula. Então, por exemplo, esse conceito de material genético de RNA, DNA, se você estudou bem isso, você sabe que o material genético de RNA faz com que o vírus ele consiga se multiplicar, que ele consiga se mutar mais rapidamente. Então, isso torna o vírus até um pouco mais perigoso. Então, isso é o tipo de questão que pode cair em biologia. Ah, Vini, mas pode cair só em biologia e também só nessa parte mais falando sobre material genético de vírus? Não, eu acredito que pode cair, por exemplo, em matemática. Vini, como assim, matemática? Sim, matemática. Como que poderia cair em matemática? Ah, vamos supor que ele fale assim, ó, dada uma função exponencial, dada pelo crescimento do vírus e da infecção das pessoas, eu quero que você calcule tal. Então, ele alterou a contextualização falando do coronavírus, ele falando que a taxa de crescimento foi exponencial, e aí ele te dá uma função e pede para você fazer um cálculo. Então, pode cair, por exemplo, em matemática também. Ah, mas pode cair mais em biologia? Pode cair mais em biologia. Como? Vamos falar que estão pesquisando, ainda não é certeza, mas que o agente causador foi a primeira ingestão de uma comida que tinha morcego, ingestão de um morcego, e isso fez com que a primeira pessoa fosse infectada. E aí ele fala que isso caracterizaria uma zoonose. Quais são outras zoonoses? E aí você estudou zoonoses na sua aula de biologia e vão estar lá nas alternativas, algumas alternativas que vão ter só zoonoses, uma alternativa que vai ter só zoonose, por exemplo, e as outras vão ter algumas doenças que não são zoonoses. Então pode ser uma coisa bem interessante, pode ser uma coisa que pode cair relacionada ao coronavírus. Ah, tem mais alguma? Mais algum chute, Vini? Para fechar 4 chutes de coronavírus, como que pode cair uma questão usando a contextualização? Sim, eu tenho mais um chute. O chute seria, por exemplo, os conceitos de epidemia, endemia e pandemia. Você saber muito bem esses conceitos, porque isso foi muito martelado tanto na mídia quanto em todo lugar que a gente viu. A OMS, quando ela declarou que foi uma pandemia, tempo todo, a pandemia, coronavírus, pandemia. O que é pandemia? Você sabe o que é pandemia? Você sabe o que é epidemia? Você sabe o que é endemia? Bom, essas coisas são extremamente importantes. Eu falo isso até porque na faculdade eu tive algumas matérias. Na verdade, uma matéria bem específica que falava sobre como as doenças são, o estudo dos casos das doenças, como elas evoluem. Então, eu tive epidemiologia e isso é muito, muito, muito importante, principalmente quando a gente fala de uma doença como o coronavírus. Como a Covid-19, que é causada pelo coronavírus, para falar a verdade. Então, esses tipos de questão são muito, muito, muito importantes que você fique ligado, que você entenda, principalmente antes de eu passar para o Rafa aqui, que vai falar exatamente como que você consegue utilizar esse período de quarentena para se impulsionar no vestibular. Eu preciso que você entenda 3 coisas. Antes de eu passar para o Rafa, entenda muito bem essas 3 coisas. A primeira delas, como que uma questão do Enem é estruturada. Contextualização, enunciado e alternativas. Depois eu preciso que você entenda qual é a parte que eu acredito que ele vai alterar em relação ao coronavírus. Eu acredito que vai mudar na contextualização, então fica ligado com isso. Uma questão você tem que ter muita calma. Por quê? Porque chega no terceiro ponto. Se você viu já algum dos nossos outros vídeos, alguns dos nossos outros treinamentos, até os treinamentos gratuitos que a gente já deu, por exemplo, da quarentena, você consegue ver que se você vê bem a parte da interpretação, até sem você saber de fato, como que eu posso dizer? Sem você saber de fato o conteúdo da matéria, se você interpretar bem, você consegue acertar. Então isso é muito, muito, muito importante. Mas mais que isso, para a pessoa até que está na nossa plataforma, você sabe que se você utilizar as técnicas certas, como por exemplo, leitura scanning, leitura skimming, você vai conseguir ter uma clareza tão grande que, mesmo que seja uma questão difícil, que muitas pessoas vão errar, você vai ter uma clareza tão grande do que o enunciado está pedindo, do que o texto está querendo trazer, do posicionamento até da prova, que isso vai te ajudar muito. Então, se você tiver qualquer dúvida, se você está dentro da plataforma, pode ir lá no nosso grupo do Telegram ou no meu privado mesmo, que você tem acesso a isso, e me perguntar, que eu sei que o pessoal da plataforma assiste bastante os podcasts. E também, se você não tá, não tem problema, manda no nosso grupo do Telegram gratuito. Se você não tá no grupo do Telegram, clica aqui no link da descrição, que você vai cair lá. E você também pode mandar perguntas, a gente responde bem o pessoal de lá, tá? E, bom, basicamente é isso. Presta atenção nessas 3 coisas que vai ser extremamente importante. Se você não viu o nosso treinamento da quarentena da aprovação, também é só você clicar no link da descrição que vai ter aqui e a gente se encontra lá. E agora eu vou passar pro Rafa, que ele vai te falar exatamente tudo sobre como você utiliza esse período de quarentena para se sobressair com muita concentração, com muito foco e com muita disciplina. Então, vou deixar aqui com o Rafa. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Acharam que eu não viria pro podcast de hoje, né? Se enganaram, eu estou aqui.
Bom, Vini, eu acredito sim que todos os exemplos que você deu em biologia, matemática, o coronavírus ele pode ser cobrado dessa maneira. E em humanas ele também pode ser cobrado, Vini. O Vini não comentou, mas ele pode fazer uma contextualização do coronavírus e relacionar com gripe espanhola ou outras epidemias historicamente que nós tivemos. Então, não apenas em biológicas, o coronavírus pode ser abordado. Ele também pode ser abordado em humanas. Então, por isso que é tão importante que a gente fique de olho nessas possibilidades. E o Vini pediu para eu falar um pouquinho para vocês sobre como é que você pode se destacar nessa quarentena e como que é que você pode aproveitar esse momento que você está estudando em casa para deslanchar nos seus estudos. E eu vou te falar, tem 3 coisinhas que eu preciso te falar para você poder deslanchar com os seus estudos. E essas 3 coisinhas que eu vou falar para você são concentração, ter uma concentração nos seus estudos em casa é de fundamental importância, saber o que estudar também é muito importante, porque quando você sabe o que estudar, você consegue focar nas matérias certas, certo? E como ter foco. E foco é bem difícil de ter foco em casa, né? São tantas distrações, tantas coisas que acontecem em casa, é tão mais fácil focar em outros tipos de ambiente, mas a gente vai te falar aqui como ter foco. Então são esses 3 pilares, pega papel, pega caneta, vamos anotar que eu vou ensinar para vocês como ter esses 3 pilares. A concentração ela vem de 2 fatores que são o ambiente e a disciplina. Então você precisa ter um ambiente tranquilo, um ambiente equilibrado. É complicado você ter um ambiente muito pesado, muito agitado, que você não vai conseguir estudar. Mas ao mesmo tempo, não adianta você ter um ambiente super calmo, super tranquilo, a sua cama, por exemplo, que você também não vai conseguir estudar. É muito importante que você pegue um local da sua casa e transforme ele no seu ambiente de estudos. Talvez você tenha uma escrivaninha, talvez uma mesa de jantar, talvez um espacinho que você tem, você consegue transformar ele no seu ambiente de estudo. E é importante que aquele seja o seu ambiente de estudo, que você estude nesse lugar, para que seu cérebro se acostume com aquele lugar e que quando você chegue naquele lugar, você saiba que você vai estudar nesse momento. Não precisa de muita coisa, você precisa de uma superfície para que você possa apoiar seu caderno, seu livro, seu estojo e só uma cadeira e nada mais. Só precisa ser um ambiente tranquilo, silencioso, que você consiga se concentrar. E o outro passo para ter concentração é ter autodisciplina, é você saber se disciplinar. Nas escolas, no cursinho, nós temos muitas regras, né, que elas precisam ser seguidas pelos alunos. E é importante que você coloque regras para que você consiga estudar na sua casa. Então, no cursinho, na escola, você não pode pegar o celular, você não pode ficar com a perna para cima, por exemplo. Essas coisas são disciplina. E se você colocar regras de disciplina para você no seu ambiente de estudos, você vai conseguir se destacar e vai conseguir passar essa quarentena muito bem, porque você vai conseguir sim ter concentração. Não é à toa que os cursinhos e as escolas são rígidas com o assunto de disciplina. Para quê? Para que você consiga se concentrar mais, né? Ninguém consegue se concentrar num ambiente que não é adequado e se você não tem regras de disciplina. Se você puder ficar mexendo no celular ou com a televisão ligada, você não vai conseguir se concentrar. Então é muito importante, para você ter a concentração, você precisa ter um ambiente importante, um ambiente adequado e regras de disciplina, que você mesmo vai colocar para você. Não é outra pessoa que vai falar, olha, você precisa ter disciplina e as regras são essas. Não, você está na sua casa, as regras são suas, mas as regras precisam ser adequadas. Então coloque regras para você mesmo, que você consiga cumprir. E aí sim, sua concentração vai aumentar muito na quarentena. E o segundo elemento para que você possa se destacar nos seus estudos em casa é saber o que estudar. A gente já falou em vídeos passados o que você precisa estudar, mas eu vou revisar aqui porque agora de fato, se você sabe o que você tem que estudar, isso vai te destacar muito e vai te ajudar muito nesse momento de quarentena, tá legal?
Então, o que você vai precisar estudar? Você precisa saber primeiramente o que você quer, qual faculdade você quer, porque isso vai diferenciar o seu planejamento de estudos. Uma pessoa que quer medicina tem prioridades de estudo, tem matérias prioritárias diferentes de uma pessoa que quer história, por exemplo. Por quê? Porque na maioria das vezes os pesos são diferentes de cada matéria. Então você precisa saber, primeiramente, os pesos de cada matéria, a importância que cada matéria tem na sua nota final do vestibular. E como você vai descobrir isso? Acessando o edital de cada faculdade. Acessando o edital da faculdade que você quer. Você já deve saber mais ou menos qual faculdade você quer. E se você não sabe, é importante que você pare esse momento aqui de quarentena e reflita para descobrir qual curso você quer, qual faculdade você quer, qual universidade você quer. É muito importante que você reflita e descubra isso. Descobriu isso? Pega o edital e olha se tem importâncias diferentes na nota final. Beleza, Rafa, eu já descobri as importâncias, já descobri os pesos na nota final e eu descobri, por exemplo, que matemática tem um peso muito importante para mim, porque o peso dela é muito grande na nota final, porque eu quero engenharia e matemática é muito importante. Pô, legal, então você vai dar uma nota alta para matemática, porque você vai dar uma atenção grande para matemática. E agora você precisa saber quais os conteúdos você vai estudar de matemática. Por exemplo, você vai pegar, vamos supor que a faculdade que você quer entrar, você entra nela pelo Enem. Então você vai pegar uma análise do Enem e ver a recorrência de cada assunto de matemática. Tem assuntos que caem muito mais do que outros, né? Às vezes você perde muito tempo com assuntos que praticamente nem são cobrados. Então você tem que saber quais são os assuntos que são mais cobrados. Você precisa ter uma lista de recorrência. Então, munido de prioridade, né, sabendo quais matérias são mais importantes na nota final e quais assuntos daquela matéria caem com mais frequência, você já começa a clarear, você já começa a saber o que você precisa estudar. E agora você precisa analisar o último ponto, que é a complexidade daquele assunto para você. Às vezes você tem uma dificuldade muito grande num assunto e em outro assunto você tem uma facilidade muito grande. Então, quais são as matérias que você vai priorizar? As que têm uma importância na nota final grande, as que têm uma recorrência grande e aquelas que são complexas para você, né? Se ela tem importância grande, recorrência grande e complexidade grande, pimba, é essa matéria que você vai estudar. E aí você vai elencando todos os assuntos que você tem para estudar e vai dando notas para ele. Quem tem maiores notas são aquelas mais prioritárias e aí sim você vai saber exatamente o que estudar. Você vai saber quais são as matérias mais importantes, porque tem matérias que vão ter notas baixas nessa sua avaliação. E aí, quais que você vai priorizar? As que têm nota mais alta. Tá legal? Assim que você monta um planejamento de estudos. Sem isso, não adianta nada. E isso é totalmente personalizado para você. Não adianta eu falar aqui, olha, pessoal, vocês vão estudar aqui binômio de Newton, movimento circular uniforme e aqui vocês vão estudar um filósofo X. Meu, o que adianta eu falar isso para você? Você precisa saber quais são as suas prioridades. Não adianta eu montar um planejamento da minha cabeça sem saber o que você quer. Por isso que precisa ser uma coisa extremamente personalizada. Isso você não pode delegar para ninguém. Isso tem que ser uma coisa sua e simplesmente sua, para que você possa personalizar do seu jeito, para o seu interesse. E agora que você já sabe o que estudar, eu vou te falar como você tem que estudar. São 5 passos. Parece ser simples, mas quando eles são aplicados, você tem, assim, você passa muito longe das outras pessoas, porque nem todo mundo usa esse passo a passo e aí não consegue fixar a matéria de verdade. Quando você pega uma matéria nova, você vai ter o primeiro contato com ela, seja numa videoaula, seja num vídeo no YouTube, o vídeo do cursinho online, ou você assistiu uma aula presencial que agora você não está assistindo, mas pode ser
alguma dessas maneiras você teve o primeiro contato. Depois, você vai fazer o aprofundamento, você vai para sua casa ou para uma sala de estudos e vai fazer o aprofundamento. Você vai estudar um pouquinho mais pelo livro, pelo caderno, pela apostila, você vai aprofundar naquele assunto. E aí você vai fazer o seu material. O que é fazer o seu material? Você vai fazer um resumo, vai colocar lá um exercício resolvido para que você possa depois revisar, que é o próximo ponto. Você precisa revisar aquela matéria periodicamente. Assim, quando você revisa, a gente já explicou em alguns outros vídeos que a técnica da revisão espaçada, ela faz com que você lembre das coisas. Porque você não precisa lembrar do que você está estudando daqui 1, 2 dias. Você vai precisar lembrar na hora do seu vestibular. Então, se você conseguir revisar constantemente as matérias, você vai conseguir colocar ela na sua memória de longo prazo. E fazer exercícios. Fazer exercício é muito importante. E é importante que você comece com exercícios fáceis e depois vai aumentando para exercícios mais difíceis. Eu já te falo por quê, mas é importante que você siga nessa sequência. E aí depois que você pega um exercício completinho, um exercício bonitão, é bom você colocar ele lá no material que você produziu, por exemplo, para que quando você faça as suas revisões, você sempre olhe aquele exercício e consiga lembrar constantemente daquela matéria. Tá legal? Então aqui você sabe o que estudar e como estudar. E agora o terceiro elemento que a gente ficou de falar para vocês, que é o elemento do foco. Como você vai ter foco em casa, como é que você vai fazer para ter foco nesse momento que você tem que estudar em casa. Eu já falei para vocês, é difícil ter foco em casa, mas é muito importante. E para isso, nós temos 2 técnicas que a gente vai passar agora e aqui para você. A primeira técnica é a técnica do flow. É uma técnica basicamente simples, mas eu vou falar aqui para vocês porque é fácil de você aplicar ela. Quando você pega uma matéria nova, como eu dei exemplo agora há pouco, você pega uma matéria nova que você nunca teve contato e você começa a fazer os exercícios, por exemplo. E logo no primeiro exercício aparece um exercício do ITA. Pô, é um exercício difícil, né? Um exercício complicado. E você ainda não tem, você acabou de ter o primeiro contato com aquela matéria. Você não vai conseguir fazer o exercício do ITA logo de cara. Então, a dificuldade daquele exercício, ela não está equiparada com o seu nível de conhecimento. Então é muito importante que você tente equiparar o seu nível de conhecimento com o nível de dificuldade daquele exercício. Por quê? Porque se o nível de dificuldade está muito grande, você vai ficar frustrado, você vai ficar desanimado, você não vai querer mais estudar. Só que acontece que o contrário também é verdadeiro. Se você pega e tá lá, já estudou, já revisou aquela matéria 7, 8 vezes, e você pega um exercício muito fácil para fazer, você também vai ficar desestimulado, mas pelo motivo contrário. Você vai achar que aquilo é bobagem, que você já sabe aquilo lá, e vai ficar tedioso aquele exercício. Então, os 2 extremos são muito ruins, e a técnica do flow fala justamente para que você equipare o nível de dificuldade com o seu nível de sabedoria naquele assunto. Então, o seu nível de aprofundamento naquele assunto tem que ser equiparado ao nível de dificuldade do exercício que você faz. Senão, você fica muito, muito tedioso ou frustrado. Mas, quando você consegue equiparar, você entra em flow. O que é entrar em flow? Você nem vê o tempo passar. Você consegue ficar naquele ritmo de exercícios por muito tempo. E aí sim, você consegue ficar focado naquele exercício que você está fazendo. Porque é basicamente isso. Para você ter foco, você precisa estar com essas 2 variáveis equiparadas. E antes de eu te dar aqui a segunda técnica de foco, que vai ser muito importante para você, eu tenho que falar uma coisa. Ter foco é difícil, pessoal. Ter foco é difícil porque justamente quando a gente está em casa agora nesse momento, é a mãe que chama para lavar a louça, você tem que arrumar sua cama, você tem que fazer várias e várias atividades e todas elas parecem ser muito mais legais do que estudar. Mas se você está de fato comprometido com o que você quer, com o seu desejo, com o seu sonho, com o seu grande objetivo, você vai ter que se abster de tudo isso, arrumar tempo na sua rotina para fazer tudo isso e estudar e se fortalecer
nos estudos, porque vocês têm uma chance de ouro na mão, né? A chance de prestar vestibular é uma chance de ouro. E você pode pensar, não, todo mundo presta vestibular. Mas não, isso não é verdade. Tem muita gente que gostaria de prestar e não pode, por diversos motivos. E você vai ter a chance de prestar, então aproveita a sua chance. Aproveita que é uma chance de ouro. Você tem uma chance de ouro na sua mão. Você vai estar lá, o vestibular vai estar lá, é só você fazer. E você tem o ano inteiro para se preparar, então aproveita, se prepara. Porque quando você passar, é uma felicidade tão grande, sabe? Você tira um peso tão grande das suas costas e a recompensa é muito boa. Você fazer a faculdade que você realmente quer, não tem preço. Então vamos logo para a segunda técnica de foco. A segunda técnica é a técnica da onça. Eu já falei em alguns vídeos, mas essa técnica é muito boa. Eu gosto muito dela. Imagina que você está correndo na esteira e alguém está do seu lado e fala, vai, dá o seu máximo, tal, e você está correndo lá, tal, e você consegue chegar numa velocidade 10, 15, né? Chegar na velocidade máxima da esteira. E aquilo lá você vai falar, pô, esse aqui é o meu máximo. É o máximo que eu consigo correr. Agora, uma situação um pouco diferente vou colocar para você. Imagina que você está na selva e você encontra uma onça, por exemplo, e você precisa correr da onça porque ela está vindo correndo atrás de você. Você acha que você vai correr mais rápido ou mais devagar do que você estava correndo na esteira? Eu tenho certeza que você vai correr muito mais rápido, porque sua vida depende daquilo, né? Você tem uma onça correndo atrás de você. Então, com certeza você vai correr mais rápido. Pode ser que você não corra mais rápido que a onça, mas você com certeza vai correr mais rápido do que você estava correndo na esteira. Ou seja, apesar de você ter achado que você estava fazendo o máximo lá na esteira, quando você colocou uma onça atrás de você, você viu que na verdade aquele não era o seu máximo. E assim, a gente não tem assim na nossa vida onças correndo atrás da gente, mas aí que está a técnica. Você pode pedir para ter uma onça correndo atrás de você, principalmente nesse momento que você está na sua casa. Pô, você está na sua casa, você tem a melhor onça que pode correr atrás de você, que são seus pais. Você pode combinar com eles e falar, pai, mãe, por favor, me ajuda. Eu preciso focar, eu vou focar nos estudos de tal hora até tal hora. Mostra, chama seus pais para perto, explica para eles o que você quer, explica o seu grande objetivo. E explica que você precisa que eles te monitorem, que eles te ajudem a estudar, sei lá, das 8 da manhã às 10 da manhã, e depois você vai dar um pequeno pause, e depois vai até meio-dia e vai almoçar. Explica a sua rotina para eles. Por quê? Porque eles vão poder te cobrar sobre aquilo que você está fazendo. E é claro que quando tem uma onça te perseguindo, quando tem alguém cobrando você daquilo, claro que não uma cobrança exagerada, mas uma cobrança amiga, uma cobrança que só quer que você melhore, que você vá para frente, isso é muito importante. Você com certeza vai dar mais de você. Assim como se você estivesse correndo da onça, você daria mais de você do que correndo na esteira. Então é muito bom ter alguém para ser a sua onça. Então fale com seus pais, chame eles para serem as suas onças, para que você possa render mais nessa quarentena. E agora eu queria explicar um pouquinho sobre a redação e o coronavírus. Como é que o coronavírus pode ser abordado na redação? Você sabe? Não? Então eu vou deixar o Vini falar um pouquinho para você. Vini, pode voltar. E agora voltando para a gente falar de redação. Sobre o coronavírus na sua redação, como que ele pode ser cobrado. E para isso, antes de eu te explicar, eu preciso que você entenda como que os últimos temas de redação do Enem eles vêm sendo cobrados. Como a gente sempre fala, o Enem ele é uma prova que tem uma tendência. Como assim uma tendência? Ele tende a manter um padrão, ele tende a manter a mesma cara todos os anos, até um pouco na redação, se você prestar atenção. Só para você ter uma ideia, alguns anos atrás o Enem perguntou assim, na proposta de redação deles, como que a problemática sobre a inclusão do mercado de trabalho em relação aos surdos. Então perceba que não foi em relação aos deficientes, a partir de uma problemática macro, que é
inclusão do mercado de trabalho de deficientes para inclusão no mercado de trabalho de surdos. E também isso aconteceu ano passado, como falou da democratização do acesso ao cinema. Ele não falou da democratização do acesso à cultura, ele falou do cinema. Então uma problemática macro para uma problemática micro. Ah, Vini, mas então como assim? Como que isso pode me ajudar? Simples, porque se você se prepara para um tema macro, quando chega no micro você manda muito bem. Como assim, Vini? Por exemplo, quem se preparou para a democratização do acesso à cultura se mandou muito bem em democratização do acesso ao cinema. Por quê? Porque os argumentos, por mais que você tenha que adaptar eles, por mais que você tenha que deixar eles específicos, eles são muito parecidos, porque democratização do acesso ao cinema, por exemplo, está embutido em democratização do acesso à cultura. Então, isso ajuda muito, muito, muito mesmo. Então, quando a gente fala da problemática do coronavírus, a gente tem que pensar sobre alguns temas um pouco mais globais do que especificamente o coronavírus. Isso vai te ajudar muito. Ah, Vini, então começa me falando um tema, que poderia ser global, que ajuda a resolver uma questão do coronavírus. Ah, começando simples, histeria coletiva, o caos gerado pelo coronavírus e até a quarentena, o medo das pessoas serem infectadas, quais questões que isso podem trazer pra gente? Por exemplo, cara, você pode pegar um caso que aconteceu lá em Londres, e aconteceu com certeza aqui no Brasil também, eu já ouvi relatos, mas vou pegar o de Londres, que foi o que eu vi no jornal, que um cidadão estava em Londres e ele era descendente de asiático. E por conta disso, as pessoas ficaram com tanto preconceito deles que esmurraram ele. E ele postou na internet, postou nas redes sociais, que ele estava extremamente envergonhado pela atitude das pessoas, que isso só demonstrava, só desmascarava o racismo delas, que existia e não tinha uma situação para mostrar isso. Então pode mostrar como o caos, a histeria coletiva, ela traz o pior das pessoas às vezes. E como que a gente consegue fazer, quais atitudes que a gente pode tomar para a gente conseguir sair dessa grande problemática. E eu realmente acredito, papo meu, eu acredito que a melhor saída para isso é a educação. Como a gente sempre fala, nosso propósito para estar aqui gravando esses vídeos, para estar aqui com essa plataforma que ajuda tantas pessoas, é justamente trazer mais educação para as pessoas. Às vezes, entrar numa faculdade pode ser um período que vai abrir tanto a mente de uma pessoa para ela entender as outras, e isso vai gerar uma conscientização maior, que isso ajuda a gente a estar aqui hoje. Esse é o nosso propósito, trazer mais educação às pessoas, fazer com que o pedacinho que a gente viva, as pessoas que a gente consegue influenciar, seja mudado. Então, quando a gente fala de uma problemática como histeria coletiva e caos, a gente tem que pensar não só em como a gente desenvolve a problemática, como que a gente, principalmente no Enem, como a gente desenvolve a problemática, mas também como a gente conseguiria resolver ela. E eu já dei aqui o meu pitaco, que seria educação. Mas, mais do que isso, a gente não precisa falar só de histeria coletiva e o caos gerado, e até como isso desmascara o racismo muitas vezes. A gente também pode falar, por exemplo, sobre a diferença da cultura local e a globalização. Vini, como assim? Por exemplo, a cultura local lá na China, como ela foi afetada, está sendo afetada por conta disso. Por exemplo, o governo chinês, pela primeira vez na vida, estavam correndo boatos que ele ia tirar das listas de animais consumíveis os cães e os gatos. Então, como a globalização dessa pandemia influenciou a cultura local, como que toda essa transmissão do vírus, que muitas vezes pode ter sido gerada, né? A gente ainda não tem certeza, mas pode ter sido gerada por uma zoonose que veio de um animal. Então, como que isso influenciou na cultura local? Então, a globalização influenciando a cultura local. Então, você pode ver um tema macro como globalização e cultura local, a diferença dos dois, sendo abordado pela perspectiva do coronavírus. Também a gente pode falar de outra coisa, Vini. A gente consegue falar de outra coisa. Como, por exemplo, eu vou trazer um tema bem interessante, bem legal, que inclusive eu vi, que eu pensei nele quando eu estava numa aula da minha faculdade de farmácia. Não sei se vocês sabem, eu faço faculdade de farmácia de manhã e eu faço direito, faculdade de farmácia à noite, direito de manhã. Na quarentena a gente até troca um pouco às vezes as coisas, mas não tem problema, tá? Nessa minha aula de farmácia, inclusive foi de manhã porque foi de sábado, eu estava na aula de planejamento de fármacos. E uma coisa bem interessante é que a gente estava analisando o período que teve um boom no desenvolvimento de fármacos. E foi justamente na época de 1990. E um dos monitores que estava lá conversando com a gente falou: olha, isso se deve também por conta da AIDS, que teve o boom em 1990 e o tanto de pesquisa que teve. Isso fez com que o ser humano se desenvolvesse muito. E eu pensei, caramba, cara, e o coronavírus, como que a gente consegue relacionar isso numa redação? Quer dizer que
Por exemplo, aqui hoje, devido ao coronavírus, a gente pode estar evoluindo muito mais tecnologicamente, devido a uma grande dificuldade, a gente está se unindo mais, a gente vê tantas ações bonitas. E aí eu quero trazer uma reflexão, será que o ser humano ele precisa da dificuldade para conseguir evoluir mais? E só para você ter uma ideia, o monitor chegou a falar, eu não cheguei a confirmar depois, mas que graças a dificuldade do coronavírus, a gente desenvolveu, por exemplo, a gente não conseguia mapear o RNA do vírus. E a gente tinha que exportar dos Estados Unidos por cerca de 30 mil dólares ou 30 mil reais. E graças a essa necessidade, a gente conseguiu desenvolver uma maneira que não custava mais 30 mil dólares ou 30 mil reais, mas custava 30 reais. Só 30, não 30 mil. Então, será que a gente precisa dessa dificuldade? Será que a gente precisa desse embate? A gente precisa ter algo que motive a gente, que literalmente aperte a gente para que a gente faça alguma coisa, para que a gente desenvolva uma nova tecnologia, um novo tratamento, uma nova forma de se relacionar com o mundo. Então, isso aconteceu várias vezes na sociedade. A cada vez que a gente teve uma crise, parece que a gente sai melhor, que a gente consegue superar ela e a gente aprende mais com isso. Então, será que isso pode ser, de certa forma, uma coisa boa ou é uma coisa ruim? Quais são os prós e contras disso? Então, seria outra problemática para a gente conseguir abordar. E bom, eu acredito que de mais problemática que eu poderia abordar, eu acredito que tem várias que a gente consegue falar. Mas mais importante do que isso, eu estou só especulando aqui, eu consigo trazer problemáticas, mas mais do que isso, eu preciso que você pense junto comigo em uma coisa. Os temas, eles vão do macro para o micro. E se você mandar bem no macro, você vai mandar bem no micro. Você está entendendo? Eu acredito que sim. Se você entender bem a problemática, por exemplo, da cultura local versus globalização, se cair coronavírus, você vai mandar bem. Então, mas quando eu digo que eu estou só especulando, eu quero que você não foque só nisso, porque muitas vezes as pessoas querem hacks, elas querem atalhos para elas mandarem bem na redação. Elas querem que alguém chegue e fale, vai cair esse tema aqui, então se prepara para esse tema aqui, que você vai mandar bem. Acontece muito isso, muitas vezes a gente recebe mensagem, qual é o tema que você acha que vai cair? Mais do que isso, você tem que conhecer o tema macro, porque se você conhecer os macros, não tem tantos macros assim. Se você se preparar bem, você vai mandar muito bem na sua redação. Então como que você faz isso? Vini, pelo amor de Deus, me conta. Tem um repertório sociocultural. Vini, é fácil construir um repertório sociocultural? Não, não é. E é por isso que muita gente manda mal em redação, porque elas não constroem esse repertório sociocultural. E como que você constrói? Cara, é leitura, é ver jornal, é você estar inteirado no mundo. Eu quero que você esteja sabendo tudo o que está acontecendo. Por exemplo, lembrei de mais um tema aqui que poderia cair. Lá na proposta de intervenção que você tem que fazer no último parágrafo, quais são as medidas que o governo pode tomar? Bom, se você souber quais medidas o governo já tomou, por exemplo, em relação ao coronavírus, o quanto que você manjaria mais, né? Quanto que não está sendo debatido, quais medidas o governo não deve tomar. Se você está lendo os jornais, isso vai te ajudar muito no seu repertório sociocultural, você vai crescer muito. Então toda vez que a gente fala de redação, você tem que entender isso. Mais do que você saber o tema exato que vai cair, você tem que saber mais sobre as problemáticas. E você precisa, para manjar bem disso, você precisa de repertório sociocultural. E como eu disse, não é fácil, mas é possível. E a gente não está aqui pelo que é fácil ou pelo que a maioria das pessoas faz, mas pelo que é possível. E a gente sempre fala isso. Passar no vestibular não é uma coisa fácil, não é uma coisa que todo mundo consegue, não é uma coisa típica. Até 5% das pessoas passam no Enem, conseguem uma vaga na faculdade todos os anos. Mas a gente está aqui por essas pessoas que a gente nem sabe a porcentagem, que querem isso. Se você realmente quer, a gente está aqui para você. Eu tô aqui hoje gravando esse vídeo para você, literalmente para você. Então, a gente está aqui para isso, para te ajudar. E se você quiser saber mais sobre todo o nosso trabalho, é muito simples, clica nos links que estão aqui embaixo, como eu já falei outras vezes, entra no nosso canal do Telegram, se inscreve no canal, segue a gente no Insta, que a gente está o tempo todo tentando te ajudar. E a gente está fazendo isso incessantemente, porque como eu já falei, nosso objetivo é trazer mais educação para o país inteiro. Se a gente conseguir um pouquinho, cara, eu já fico extremamente realizado. Como eu não vou dormir feliz, cara, quando eu recebo uma mensagem falando que a pessoa estudava errado e depois de ver o nosso treinamento, por exemplo, na plataforma Segredos Vestibular, ela começou a estudar certo, que aquilo abriu os olhos dela e ela tá estudando melhor. Cara, e é por isso que a gente tá aqui. Então, basicamente é isso. Eu espero que você tenha gostado muito do podcast de hoje, porque a gente fez ele com muito carinho. Eu tô na quarentena aqui em casa, o Rafa tá na quarentena na casa dele, e a gente tá dando uns trampos na edição pra gente conseguir parecer que a gente tá junto, ou que pelo menos não fique uma coisa muito quebrada e que nós dois consigamos falar pra você, que a gente sabe que duas experiências é melhor do que uma só.
Então a gente está dando o nosso jeito de estar aqui e a gente vai continuar fazendo isso por vocês. Então hoje foi o podcast do coronavírus e vão ter muitos mais que vocês sabem que a gente não deixa vocês na mão. Vejam o podcast do edital do Enem 2020 da semana passada. Também vejam qual o podcast. Vê o podcast, por exemplo, da quarentena da aprovação. Parte 1 e parte 2 está aqui no YouTube. A gente deixou disponível para vocês. É bem legal, é bem interessante. Tem todos os vídeos da quarentena nesses 2 podcasts. Vai ser bem legal para vocês verem. Se inscreve no canal, siga a gente no Insta, entre no canal do Telegram. E se você tem mais alguma dúvida, só mandar pra gente no direct do Insta. Tá? Tamo junto e valeu!